Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre vírus, uma abordagem geral. Vamos lá? Então, para começar, nós vamos ver as características gerais dos vírus. Os vírus, eles são micro-organismos, ou seja, são organismos tão pequenos que não são visíveis a olho nu. Certamente, para que a gente possa observar a sua morfologia, o seu formato e todas as estruturas que o formam, a gente precisaria de um instrumento para conseguir visualizar direitinho todas essas partes, que nada mais seria do que um microscópio, né? Eles são micro-organismos acelulares, porque eles não têm células, tá? Essa informação é muito importante. E esse A, vocês podem fazer a associação com ausência de células, e eles são formados por proteínas e material genético. Com isso, eles possuem DNA ou RNA, ou ainda existe aqueles vírus que possuem os dois materiais genéticos, tanto DNA quanto o RNA. Nessa imagem que vocês estão vendo inicialmente, está mostrando para vocês que os vírus eles podem ser de diferentes formatos, tá? Depende de que tipo de vírus estamos nos referindo. E aí, outra coisa que é importante a gente deixar claro é que os vírus também se diferenciam em relação ao seu tamanho. Nós temos vírus de vários tamanhos. Nós temos aí, de uma maneira geral, todos como micro-organismos, só que alguns podem ser maiores e outros podem ser menores. Eles são extremamente pequenos e eles possuem um tamanho que pode variar de cerca de 20 a 300 nanômetros, tá? E aí, mais uma vez, nessa imagem, vocês podem observar que ele pode ter aí um formato dependendo de que tipo de vírus a gente está se referindo. Uma informação indispensável quando a gente trata desse assunto é a gente saber que os vírus eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos ver cada uma dessas palavrinhas de forma individual antes da gente passar para essa caixinha de informação. Quando a gente fala de parasita, significa que ele vai precisar de um hospedeiro. Vai precisar de alguém, né, de alguma estrutura para conseguir roubar dessa estrutura. Certamente, quando a gente fala dos vírus, ele vai precisar de um ser vivo, de um ser constituído de célula, para conseguir roubar aí suas informações para conseguir ser ativado. Quando a gente fala intracelular, significa que eles precisam estar dentro das células. E por isso a gente já chega na última palavra, obrigatórios. Então, parasitas intracelulares obrigatórios significa que os vírus vão precisar de um ser vivo que sirva de hospedeiro para que eles possam entrar nas suas células, que é ali que ele precisa fazer morada para ativar obrigatoriamente seu metabolismo e, consequentemente, todas as suas atividades, incluindo o processo de reprodução. Então, o que mais de informação a gente tem importante em relação aos vírus? Os vírus, eles não têm um metabolismo próprio, por isso, eles são, então, intracelular obrigatório, porque se ele estiver sozinho, se ele não tiver um hospedeiro, ele não consegue ativar o seu metabolismo sozinho para realizar suas atividades. Ele vai depender de uma célula hospedeira para conseguir realizar o seu processo de reprodução, né? E assim continuar tendo mais indivíduos. Todos os organismos vivos, qualquer ser vivo, pode ser infectado pelos vírus, tá? Eles só precisam ter uma brecha, digamos assim, para conseguir ter aquele hospedeiro. E os vírus, eles têm uma característica muito importante, que é a capacidade de sofrer mutações. Essa informação também é uma informação chave que a gente vai tratar um pouquinho mais dela mais adiante, tá? Aqui, como vocês podem ver, um vírus ele pode entrar numa célula animal, pode entrar numa célula vegetal, numa bactéria, num fungo ou até mesmo num protozoário, porque todos, independentemente das suas características exclusivas, todos aí são exemplos de organismos vivos que possuem células em sua constituição. Aqui a gente tem um pouquinho aí sobre a estrutura do vírus, como é que é a morfologia de um vírus afinal. O vírus ele tem uma parte chamada de vírion, núcleo,
capsídio e também a chamada de envelope. O que significa cada uma delas? O vírion é a partícula viral completa e infecciosa. Já quando a gente se remete ao núcleo, é onde vai estar localizado seu material genético, seja DNA ou RNA, ou dependendo do tipo de vírus que a gente está tratando, pode ser ainda encontrado os dois. Ele também possui a estrutura chamada de capsídio, que é um envelope proteico que vai estar envolvendo todo o genoma do vírus, e ele possui aí esse envelope também, que é um revestimento que vai estar recobrindo aí o capsídio de alguns vírus. E ele pode ou não apresentar uma estrutura chamada de espículas, que parecem espinhos, nesse envelope. Todas essas estruturas é importante a gente entender também, para que a gente entenda daqui a pouquinho qual que é a relação da estrutura do vírus com algumas formas de proteção ou de barreira de defesa para que o vírus não entre no nosso corpo e no corpo de outros organismos. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a replicação viral. Quando a gente fala sobre o processo de replicação viral, nós estamos falando sobre o processo de reprodução dos vírus. Os vírus, para continuar existindo, assim que eles conseguem achar um hospedeiro, assim que eles conseguem achar uma entrada para algum ambiente que eles possam colonizar, assim que o seu metabolismo é ativo, sua principal função vai ser o quê? Realizar o processo de replicação, esse processo de reprodução, que ele é composto por 5 etapas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e, por último, liberação. E aí o que acontece? Esse processo, como eu falei para vocês, é o processo de reprodução dos vírus. Assim que ele encontra uma célula hospedeira, ele vai precisar que aquela célula hospedeira se torne uma fábrica, digamos assim, de novos vírus dele mesmo. Como assim dele mesmo? Porque ele está realizando o processo de reprodução. A intenção é que consiga levar para a corrente sanguínea, consiga levar para esse ser vivo a quantidade máxima daquele vírus replicado, daquele vírus multiplicado. Então, como vocês podem ver aí nesse ciclo dessa imagem aqui, a gente observa aí, nós temos aí uma bactéria sendo infestada aí pelo vírus. Assim que o vírus consegue, se fixar, ele vai penetrar. Quando ele penetrou, quando ele fez essa entrada, ele já vai começar a modificar o código genético que estava acontecendo ali. E aí, quando ele faz essa alteração, depois de fazer todas as etapas, ele vai ser, então, liberado, porque ele conseguiu se reproduzir no fim das contas. E aqui a gente chega num ponto muito importante também da aula de hoje, que são as chamadas de viroses. As viroses nada mais são do que doenças causadas por vírus. Então pode ser que alguma vez você tenha chegado a um posto médico ou a qualquer centro de saúde e devido aos seus sintomas o médico falou que você estava com a virose. Mas falar que você está com virose é algo muito amplo, porque existem várias doenças que podem ser causadas por vírus. E a maioria dessas doenças, elas têm aí um quadro bem característico, que vai ser provocar febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição e também falta de apetite. Entre essas doenças causadas pelos vírus, as mais comuns, as mais conhecidas que nós podemos citar são as seguintes: gripe, dengue, catapora, hepatite, sarampo e até mesmo AIDS. Então é muito amplo dizer que você está simplesmente com virose, porque como vocês podem observar nessa imagem, cada vírus que causa cada uma dessas doenças, ele tem um formato diferente. E algumas, como é o caso da AIDS, você precisa ter um tratamento por toda a sua vida. Não tem cura, mas tem tratamento. E se esse tratamento não for feito, seu sistema imunológico ele vai cada vez mais sendo abalado. E aí as chances de você ter outras viroses, outras doenças causadas por vírus, como gripe, são muito comuns. Porque o seu sistema imunológico ele não vai conseguir trabalhar como antes. Já que a intenção dessa doença, e uma das características mais relevantes dela vai ser essa: deixar com que o sistema imunitário não consiga trabalhar devidamente. Então vocês podem observar que alguns vírus eles têm um formato de coroa e outros não necessariamente, como é o caso aí do bacteriófago e o caso aí do vírus ebola e até mesmo do adenovírus. Cada um tem um certo formato.
e o próprio coronavírus, que a gente tanto está falando nesse momento, que ele tem um formato de coroa. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a gripe, já que ela é tão comum. A gripe, ela é provocada pelo vírus influenza e ela tem uma transmissão muito fácil. Ela é transmitida aí por conta de gotículas de saliva ou muco de infectados. Como é que você pode receber isso? Se a pessoa ela tiver um momento de tosse ou espirro próximo a você e ela não fizer a devida proteção, essas gotículas podem chegar até você. E o período de incubação ele dura em média de 4 dias. Quando a gente fala sobre a gripe, hoje a gente já tem a vacina da gripe que acontece anualmente. Por que ela acontece anualmente? Porque esse vírus, lembra da informação que a gente tratou lá no início? Ele sofre mutação muito rápido. E aí todos os anos precisa realizar o ciclo de vacinas novamente, porque aquele vírus ele pode ter sofrido alguma modificação. E aí a vacina que você tomou pode ser que já não seja tão útil. Aqui, outro exemplo que a gente tem é do Covid-19, que é provocado por um vírus da família do coronavírus, o SARS-CoV. A transmissão é por gotículas de saliva ou mucos de infectados, tosse e espirro, e o período de incubação é de até 15 dias. Lembra que a gente falou lá no início como que era a estrutura dos vírus? E eu falei que a gente retomaria essa parte? Então, quando você faz a simples higienização com sabão, acaba que você está quebrando aquele capsídeo e aí o vírus ele não vai conseguir ter acesso ao teu corpo, já que uma estrutura dele foi quebrada. E aqui, por que o distanciamento social ele é tão importante? Sem esse distanciamento social, uma pessoa ela pode infectar de 2 a 3 pessoas. E é claro que cada uma dessas pessoas pode infectar muito mais. Nesse caso aí mostra a infecção de 406 pessoas. Já com o distanciamento social, pode acontecer uma redução em até 50% ou mais. Porque uma pessoa, se ela estiver isolada, ela não vai acabar passando esse vírus para as outras pessoas. Ao contrário da pessoa, né, que não teve distanciamento, ela foi infectada. E aí, é claro, ela vai passar isso para um número de pessoas muito maior. Então, por mais que a gente esteja agora no ciclo de vacinas e tudo mais, ainda é importante manter o distanciamento social e ainda é importante o uso de máscaras, porque as máscaras garantem com que essas gotículas que eu acabei de citar para vocês não cheguem até você e com que você também não acabe passando essa gotícula para outra pessoa. E aqui, para a gente fechar, a gente tem o nosso exercitando. Na nossa questão 1, a gente tem o seguinte: por que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios? E aí, vocês lembram dessa informação? Os vírus, gente, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios porque eles só conseguem se reproduzir se eles tiverem uma célula hospedeira para conseguir se estabelecer, ativar o seu metabolismo e, consequentemente, realizar o processo de reprodução. Já na próxima questão, a gente tem o seguinte: frequentemente, quando uma pessoa está doente, nós ouvimos a frase, deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de virose todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. E de acordo com o seu conhecimento sobre viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. E aí? Na letra A nós temos hepatite, raiva e cachumba. Letra B, hepatite, dengue e cólera. Letra C, raiva, dengue e malária. E na letra D, dengue, herpes e tétano. E aí, quais dessas doenças são apenas causadas por vírus? Nesse caso, nossa alternativa correta aí vai ser letra A, apenas hepatite, raiva e cachumba. Todos os outros podem ter outros mecanismos, tá? É claro que aí no meio pode ter alguma que é causada por vírus, mas não são todas, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!